Entre 16 e 20, aconteceu a reunião em Davos, do Fórum Econômico Mundial, em que diversos líderes de diversas economias do mundo e ministros de economia, ministros de outras pastas importantes fizeram a presença nesse encontro para debater tudo o que é de mais relevante, mais importante que está acontecendo agora no mundo e pensar 2023, pensar os próximos anos, o que pode acontecer. Não diferente de outro vídeo que eu fiz aqui no canal, vocês podem ver, vai estar no card, né? Foi debatida a guerra da Rússia contra a Ucrânia, os efeitos da Covid-19, possibilidade de recessão ou crescimento mundial e a inflação, e entre outros temas, mas esses são os principais, e com a cereja no topo desse bolo, que é a questão climática, que é o tema que, na minha opinião, é mais importante do que todos esses que eu mencionei, que são muito relevantes, mas vai ser o carro-chefe das principais discussões de todos os fóruns que importam no cenário internacional. Mas o que vale a gente destacar dessa reunião? O que vale destacar, primeiro, são as ausências. Por mais que isso seja contraditório, isso levanta a primeira questão, que é: será que o Fórum Econômico Mundial ele é tão relevante quanto já foi um dia? Essa resposta não é simples, mas a ausência de Joe Biden dos Estados Unidos, a ausência de Emmanuel Macron, a ausência do Brasil pela figura do Lula, né? O Haddad Fernando Haddad, ministro da Economia, da Fazenda, né? Esteve lá, inclusive lançou um pacote de 243 bilhões de reais para lidar com as questões orçamentárias e fazer ajustes econômicos aqui no Brasil, mas isso é um outro papo que eu falo um pouco mais depois aqui no vídeo. Mas essas lideranças importantes, Davos não contou com a presença delas por lá, e isso realmente é central. Ainda mais que uma dessas ausências é do Xi Jinping. Nem Biden nem Xi Jinping, que são as duas representam as duas maiores potências da atualidade, se dispuseram a abrir espaço na sua agenda para discutir os temas relevantes da atualidade por lá. Mas assim, por que Davos não seria mais tão relevante? Davos ele é relevante na medida em que ele concentra as pessoas mais ricas do mundo, empresários mais ricos do mundo, para discutir esses temas. E como eu falei, né, temas que estão candentes hoje em dia são guerra na Rússia contra a Ucrânia, a recuperação econômica, a inflação e a questão climática, entre outros temas, mas para falar desse. E claro, esse tema deveria interessar todo mundo, por isso que se dá importância a esse fórum. Vão lá CEOs de grandes empresas, de conglomerados econômicos globais, chefes de estado, enfim, né? Toda essa gente que define os rumos da economia mundial, mas de certa forma a gente está vendo que o mundo está mudando. Se perguntar se Davos é relevante ou por que ele não seria relevante, é uma pergunta muito importante, porque o mundo ele está, como eu já insisto aqui em falar, se fragmentando de formas que não necessariamente esse fórum que defende uma ideia específica, que é a da globalização, que é um movimento que aconteceu dos anos 80 até basicamente 2008, que é a expansão dos mercados e de partes da produção para diversos locais do mundo, em que a mão de obra, né, e as condições para a produção, não só a mão de obra, né, mas as condições para a produção, elas são facilitadas e são muito mais eficientes dentro dessa lógica de mercado. Mas a globalização ela também tem pontos que descreditaram esse movimento, descreditaram essa reorganização empresarial que diversas empresas fizeram, que é justamente a desigualdade gigantesca, o empobrecimento enorme, a uberização das atividades e uma série de problemas políticos que foram, a gente pode, né, remontar, que aconteceram em função disso, desse empobrecimento gigantesco, desse não pertencimento das pessoas às sociedades, dessa desintegração do tecido social que não mais consegue se unir, não mais há uma visão de unidade nacional quanto havia, pelo menos a narrativa que havia, né? Mas ela era respaldada em resultados econômicos que faziam com que as pessoas se sentissem satisfeitas com aquela realidade. Só que esses resultados econômicos eles não vêm. A pandemia de Covid, os bilionários ficaram mais ricos e quem era classe média ou quem era pobre ficou mais pobre. A desigualdade aumentou. Então isso é um problema muito sério. E Davos, que defende essa bandeira da globalização, não mais tem as soluções para isso. Minha aposta é que fóruns econômicos muito mais setorizados na Ásia, puxada pela China, ali pela parte da Europa mais oriental, mais voltada para a Rússia, né, ou a Ásia Central, vão ter os seus fóruns. Aqui na América Latina, América Central, os países subdesenvolvidos em geral também vão ter seus fóruns, e o Norte também vai ter, a Europa vai continuar a ter. Isso vai na esteira de um movimento também que é de fragmentação do comércio, em certa medida, né, mas de repatriação
de partes produtivas, receber de volta diversas plantas industriais, isso já está bem difundido e é um objetivo que o governo Biden tem lá nos Estados Unidos, né, que é a grande potência econômica mundial, né, os Estados Unidos junto com a China, é uma grande potência intelectual também, uma grande potência de gerar ideologia. Então eles já estão indo para esse lado, que é um lado de maior intervenção do Estado, mas não é um Estado intervencionista. Ele está muito mais aliado com aquela ideia do Estado empreendedor, da Mazzucato, né, o livro dela que trata o Estado como um grande indutor de diversos investimentos que de outra forma não aconteceriam, pela mão da iniciativa privada não aconteceriam. O mundo vai muito mais para esse sentido. E claro, diversas iniciativas vão dialogar com essa mudança. E Davos, se não mudar o seu discurso, se não mudar drasticamente a sua postura de defesa da globalização, e não só tentando fazer um greenwashing, trazendo temas como mudanças climáticas, catástrofes naturais, isso não é o suficiente. Não adianta fazer isso e esperar a mudança. A mudança, ela tem que acompanhar as mudanças do mundo, né? E o mundo está mudando a olhos vistos. Mas os temas, né, específicos, né, que a gente pode tratar aqui e que foram realmente as preocupações, e são as nossas e todos os líderes do mundo inteiro, primeiramente foi a questão, daí eu coloco aqui, da inflação. Mas a inflação, para a gente tomar um cuidado para não cair nessa papagaiada, né, dessa repetição de ideias de que a inflação simplesmente se deu porque houve uma enxurrada de dinheiro no sistema internacional e isso ocasionou a inflação. O problema vem de muito antes. O problema vem que a gente não consegue, enquanto sociedade, né, sociedades e mesmo os países desenvolvidos, fazer com que a produtividade industrial, a geração de produto através da indústria, a geração de empregos de alta qualidade, seja feita de maneira a que haja um efeito em cascata, spillover, e que as economias de fato consigam crescer, consiga haver uma produtividade real maior, uma diminuição dos custos gerais da sociedade, né? Se a gente entender essa ideia de que se existe uma produtividade média das economias e há mudanças institucionais, tecnológicas que façam essa produtividade aumentar num determinado nível de salários dessa sociedade, o que vai acontecer é que os produtos que as pessoas compram vão ficar mais baratos, porque há mais produtividade, há uma necessidade menor de emprego, de trabalho das pessoas. Tendo uma produtividade maior, a tendência é que o preço das coisas, né, dos bens, ele se torne menores, né? Isso, claro, muito teoricamente, porque na prática as coisas são muito mais complexas. Mas ganhos de produtividade são centrais para a gente pensar em sociedades que conseguem fazer com que a produção que há dentro delas tenha um efeito de retorno para a sociedade em geral. É claro, tem a arrecadação de impostos, né? Estou pensando aqui mais no lado empresarial ou no lado da produção e os efeitos na parte da demanda, né? Mas se a gente pensar também o Estado agindo, né, de forma a arrecadar impostos e fazer a construção de bens públicos, isso também ocorre, né? Uma economia que está pujante, isso é quase uma obviedade. Mas essa pujança econômica não está acontecendo há muito tempo. O fato de haver crises sucessivas, né, e a gente conta aí 2000, 2008, 2011 na Europa, são crises que, claro, a gente olha desde a década de 90, 94, 97, daí 2001, 2008, são muitas crises de escala mundial que afetam o mundo inteiro e que elas vão se repetindo, e basicamente é porque os esforços capitalistas na produção, eles estão sendo esvaziados. Eles não conseguem ter o retorno que eles deveriam ter para que eles continuem existindo. Dessa forma, os investidores e quem detém o capital, o dinheiro, vai investir no mercado financeiro. E o mercado financeiro se complexifica, inventa um monte de produto, um monte de modalidades de investimento, e isso gera uma tendência a ter esquemas aí de pirâmide, entre aspas, né? Como foi o da crise do subprime, que era um esquema de pirâmide sofisticado se a gente olhar para um lado mais simplista assim. Mas isso ocorre com mais frequência. E o que a gente está vendo agora? Agora a gente está vendo, de novo, a possibilidade, daí, com tudo que aconteceu, a Covid-19, guerra na Ucrânia, mas mesmo assim, as economias seguem a tendência que elas já estavam seguindo antes de todos esses problemas, que é de baixo crescimento e de um emprego, uma empregabilidade de má qualidade, ruim, péssima. Tendo isso em mente, as respostas que têm que ser dadas, elas não podem ser as mesmas respostas que vão jogar no colo do mercado, dos empresários, a salvação, né? Não dá para ser assim. Eles não vão ser a salvação, porque o interesse do empresário é a lucratividade e das pessoas é sobreviver, né? Então, às vezes, esses interesses, eles estão, quando não sempre, né, estão muito apartados um do outro. Para fazer
que de fato haja essa mudança. A gente precisa de novas pautas, novos discursos, mas em Davos havia uma preocupação em relação a isso, né? E aqui a gente está, quando a gente pega pela parte da inflação, a gente vê que a inflação ela tende sempre a aumentar. Claro que é por esses choques que a gente viu da Covid, da guerra, mas também é por essa incapacidade dos países e do capitalismo, enquanto sistema de organização social, de produção, de se reinventar e, de certa forma, se reinventar com uma legitimidade política, porque não entrega mais essa inércia que ele está, ele não consegue entregar o bem-estar que é prometido, e dessa forma isso gera uma quantidade gigantesca de questionamentos sociais, uma gigantesca desconfiança das pessoas em relação ao sistema, às lideranças constituídas de cada país, e a gente vê uma série de insurgências sociais, uma série de questionamentos, tem um fundo aí nessa incapacidade do mundo se reorganizar. E o movimento contrário, né, também é esperado dessa desglobalização e de uma outra organização internacional que vai ter outros estados com uma outra forma de intervenção como seu mote. Né? Isso tudo tá dentro do escopo. Né? A inflação ela é uma sinalização de que as coisas não vão bem. E a inflação, isso é um diagnóstico, né, que a gente pode chegar, ela vai ter essa tendência de continuar alta. Vai ser uma inflação que, se ela não cresce, né, de maneira galopante, ela vai se estabilizar num nível muito mais alto do que antes esteve. A gente pega países aí que gozaram de inflação negativa por muitos anos, até décadas, agora não vai ser mais a realidade. A gente está num outro momento. Também a capacidade das economias se recuperarem desse choque de oferta, digamos assim, mas dessas condições totalmente contraditórias ou totalmente problemáticas que a guerra trouxe para os países, de aumento de custo de energia, etc. Quais são as condições dos países se recuperarem? É complicado. As projeções de crescimento econômico estão muito baixas e também lá em Davos se discute que vai ser muito difícil essa recuperação econômica. Então essa é uma pauta importante. E a questão do clima, né, que eu trago aqui, e contamos também com a presença, né, da nossa ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que esteve lá, uma presença internacional importantíssima, e ela sinalizou que o Brasil está nesse caminho de fazer essa gestão de reconstrução do Brasil, aliado a uma pauta climática coerente com as necessidades do mundo. E aqui cabe um disclaimer. Junto com essas questões que eu coloquei aqui de desigualdade, de mudança no cenário internacional, o clima também deve obedecer, de certa forma, a todas essas questões. Claro que não é de hoje que se discute a participação diferenciada dos países em relação às suas emissões de gases CO2, isso não é uma novidade, mas agora a gente tem que olhar para essas questões junto com todas essas questões sensíveis que o mundo contemporâneo traz. Se antes os países já tinham a certeza de que havia uma desigualdade muito grande no tratamento entre os países desenvolvidos e as metas dadas a eles, e os países em desenvolvimento e o que lhes era cobrado, agora a coisa é muito mais complexa. O que o Brasil vai pleitear é mais recursos para a preservação do meio ambiente, mais espaço para que ele seja um player importante na tomada de decisões que transcendam, né, que extrapolem as questões ambientais, justificando que essas questões também afetam o clima, as mudanças climáticas e a economia mundial, e por isso o Brasil tem que estar lá. De certa forma, esses países também vão se engajar, né? Os países desenvolvidos vão se engajar nessas discussões e também vão querer ter alguma voz sobre a gestão de recursos estratégicos dos países, e aí mora o perigo, porque recursos estratégicos são recursos soberanos. E eles precisam muito estarem resguardados por cada país para que eles sejam, de fato, de propriedade desse país, que os países possam usar de acordo com a sua vontade. E não pode vir uma pauta ambiental genérica e que é capitaneada por países que queiram interferir em outros países em desenvolvimento, países desenvolvidos, né, interferindo em países em desenvolvimento. Não pode vir como uma ferramenta de influência externa e de fazer com que haja mais uma rodada de abusos internacionais, abuso de poder econômico, abuso militar e violência por parte dos países envolvidos sobre países em desenvolvimento. Isso é uma coisa importantíssima que a gente precisa olhar e para o futuro também precisa ter em conta. Mas Davos trouxe isso tudo, trouxe essas questões que estão em aberto, né? Todas elas. Acho que é importante fazer o exercício daqui para frente de projetar o que vai acontecer em 2023, e esse vai ser o próximo vídeo desse canal,
A gente vai dar uma analisada nas projeções para o próximo ano, mas em relação aos rumos da globalização, o que pode ser dito é isso. Nada está tudo em aberto, nada está definido, e a gente ainda vai identificar que muitas dos conflitos, das tensões internacionais, elas podem ficar acirradas em função de que os países agora, né, vendo suas capacidades potencialmente aumentadas, né, e aí pensando no caso de Irã, do Brasil até, países como a Turquia, que estão vendo o seu papel internacional aumentado, porque aproveitam espaços deixados aí pelos Estados Unidos, que não tem mais a condição de ser a unipolaridade no mundo, a única potência e que preenche todos os espaços, né? Então, isso transforma o jogo e transforma as negociações internacionais para diversos temas, que vão de comércio, incentivos industriais, questão de patentes, tudo isso pode sofrer em grande medida com essa ascensão de países que são tidos como potências emergentes, como países emergentes, de economia emergente, mas que querem e têm, né, capacidades estratégicas muito importantes e vão atrás do seu lugar ao sol. Dito isso, vale a pena a gente dar uma pincelada sobre o que o Haddad fez lá em Davos, que foi basicamente o seguinte: sinalizar para o investidor internacional que o Brasil está comprometido com o ajuste fiscal aqui dentro, que não vai haver nenhum tipo de ação desmedida ou descabida dentro daquele quadrado das políticas econômicas mais ortodoxas, e que o Brasil vai fazer um ajuste fiscal para lidar com os desafios aí futuros. É uma declaração que ela tem as suas questões, ela tem que ser olhada pelo lado de que será que o Brasil tem condições de fazer esse ajuste? Será que é isso que é necessário para nós agora? Acredito que não, dessa forma como foi colocado, mas algum ajuste vai ter que haver, porque a gente realmente precisa lidar com as questões legais e as questões econômicas que estão sendo colocadas, mas isso vai ter que ser feito dentro de um escopo em que a recuperação do poder de compra das classes mais baixas do Brasil seja retomada. Isso é uma coisa incontornável. O governo vai precisar atuar fortemente nesse sentido e reativar os canais pelos quais o emprego ele é gerado no país. E diga-se de primeira ordem que eu estou falando de construção civil, estou falando de obras, de infraestrutura, e estou falando de empregos que, no primeiro momento, são mais na parte de serviço, sem muita necessidade de qualificação, mas nessa parte também de indústria é importante, né? Mas aí já vem um outro elo dessa cadeia, que é a formação profissional. E tem que ser repensada para formar pessoas que são integradas nas novas plataformas digitais, nas novas formas de trabalho, né? E isso é muito importante. Fecha-se aqui a reflexão sobre o Brasil e o vídeo também, né? A gente tá terminando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha aqui as notícias e as análises, tanto de conjuntura como aquelas mais em profundidade que eu faço no canal. E vamos o próximo vídeo sobre as perspectivas para 2023. Davos é isso, né? Ele entrega questionamentos, entrega reflexões sobre a globalização e sobre o mundo, mas não há nenhuma resposta ainda pronta a ser dada, e destaca-se, claro, as grandes ausências desse encontro que mostram se Davos vai continuar relevante para o futuro próximo.